Você sabe quais são os motivos que fizeram com que a Rússia invadisse a Ucrânia? E a história entre esses dois países, como foi? Quais são os impactos dessa invasão russa na Ucrânia para a economia e para a política internacional? E para o Brasil, sofreremos algum impacto? Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius Miller, professor de História da ESEG, Faculdade do Grupo Etapa. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o acontecimento que abalou o mundo nos últimos dias, que, claro, foi a invasão da Rússia na Ucrânia, promovendo uma tensão que nós não tínhamos desde o final, no mínimo, desde o final da Guerra Fria, já há 30 anos atrás. Esse conflito, essa invasão da Rússia na Ucrânia, tem pelo menos 3 temporalidades diferentes para a gente entender os seus motivos, para a gente usar essas temporalidades em nome aí de um melhor entendimento sobre o que está acontecendo com a Rússia ou entre a Rússia e a Ucrânia. Tem uma temporalidade, inclusive muito usada pela Rússia e o seu presidente Vladimir Putin, que remonta a uma história muito longa que diz que a Rússia tem uma origem comum com a Ucrânia e que, portanto, povo russo e povo ucraniano seriam povos irmãos. Essa temporalidade e esse argumento do Putin, presidente da Rússia, é verdadeiro na medida em que, de fato, lá no século IX, a origem da Ucrânia e da Rússia estiveram no mesmo lugar e foram, de fato, comuns essas origens entre esses dois povos. Então, nesse sentido, o Putin usa um argumento histórico para justificar a sua influência, o seu poderio sobre a Ucrânia, a ponto de justificar, como a gente vem assistindo nos últimos dias, a invasão russa na Ucrânia. O problema desse argumento é que, não obstante ser verdadeiro, ele é parcial. Ele não leva em consideração outros elementos da história da Ucrânia que também podem ser entendidos, e não como uma aproximação entre Rússia e Ucrânia, mas sim, ao contrário, um afastamento entre Rússia e Ucrânia. Por exemplo, partes da Ucrânia já foram, no passado, da Polônia, já foram do Império Austríaco, o que, portanto, faz com que parte dos ucranianos não se sinta tão próximo assim ou tão próximos assim dos russos, como alega Vladimir Putin. Além disso, nos últimos 200, no máximo 300 anos, o povo ucraniano vivenciou um avanço muito grande do nacionalismo ucraniano, tentando criar bases da sua identidade própria, da sua cultura, das suas regras, que não aquelas ligadas historicamente a outros povos, como os russos, como os poloneses, como os austríacos. Esse nacionalismo ucraniano foi fortemente combatido tanto pelo Império Russo como pela União Soviética ao longo do século XX. De fato, a Ucrânia se transformou, mesmo com esse nacionalismo muito enraizado, a Ucrânia se transformou numa província do Império Russo, de um território sob domínio do Império Russo, e depois numa república unida à União Soviética, uma das repúblicas soviéticas que ao longo do século XX marcou a história dessa região. O problema, e aí nós temos uma segunda ou uma terceira temporalidade. O problema é que recentemente, e aí eu estou pensando nos últimos aproximadamente 30 anos, essa região, com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, né, e posterior fim da União Soviética, começo dos anos 90, o fim da União Soviética, essa região, seguindo o exemplo de muitas outras regiões próximas à Ucrânia, a Ucrânia fez a independência e se livrou, portanto, do antigo domínio soviético, do antigo domínio russo, montando, portanto, o seu país e reivindicando aquele antigo nacionalismo, aquela antiga autodeterminação que eles tanto defendiam alguns séculos atrás. Essa independência da Ucrânia foi seguida por alguns acordos que ora eram formais, ora eram tácitos, entre a Rússia, o que sobrou da União Soviética, o novo governo que se organizou na Rússia depois da queda da União Soviética, e países do Ocidente, principalmente o Ocidente Europeu e Estados Unidos, que eram os grandes vencedores da Guerra Fria, aqueles que de alguma maneira, portanto, avançaram com o fim da União Soviética, ou a partir do fim da União Soviética, no início dos anos 90.
Essa aproximação entre a Ucrânia e o Ocidente, né, essa aproximação entre a Ucrânia e os Estados Unidos, sempre foi vista com desconfiança pelos russos. De uns anos para cá, essa aproximação ganhou ares, ganhou contornos um pouco mais dramáticos, porque ela foi feita a partir de uma ideia que foi levantada, não se concretizou, mas que foi levantada, que foi discutida, da possibilidade da Ucrânia ser membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar chefiada pelos Estados Unidos, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. A possibilidade, a ideia, a discussão sobre a entrada da Ucrânia na OTAN levantou muita desconfiança e levantou uma fúria muito grande por parte dos russos, principalmente do seu governo, sob aí domínio do Vladimir Putin, que respondeu a isso com algumas ameaças e com algumas manobras militares ou com posições muito agressivas, dizendo que não aceitaria que a Ucrânia fizesse parte da OTAN e, portanto, se aproximasse ainda mais do Ocidente. Essa posição do Putin, essa posição da Rússia, ganhou também algum tipo de tração, algum tipo de força, porque nos últimos anos, os problemas do mundo, os problemas da economia, as mudanças políticas nos Estados Unidos e no Ocidente, por exemplo, na Inglaterra, fizeram com que a leitura que o Putin tem sobre o Ocidente, sobre o poderio dos Estados Unidos, fosse influenciada por uma espécie de decadência dos Estados Unidos ou dessa ordem ocidental. Em outras palavras, aquilo que parecia até alguns anos atrás uma liderança incontestável dos Estados Unidos e do Ocidente, da União Europeia, sobre o mundo, sobre a organização da economia mundial, nos últimos anos vem perdendo fôlego. O que significou para o Putin, ou para a Rússia, sob o governo Putin, uma oportunidade de reajustar o xadrez internacional, de modo que a Rússia pudesse ganhar mais espaço, ganhar mais influência, segundo Putin, para corrigir o maior erro geoestratégico, geopolítico, a maior catástrofe, como diz Putin, geopolítica do século XX, que foi o fim da União Soviética. Em outras palavras, aparentemente o Putin usa aquilo que ele enxerga como sendo uma fraqueza dos Estados Unidos nos últimos anos para resgatar um potencial russo que ele entende ter sido perdido com o fim da União Soviética no início dos anos de 1990. Essa posição da Rússia dependeu nos últimos anos, ou ao menos anunciou nos últimos anos, que a Rússia buscava depender cada vez menos da liderança americana, da economia americana. Por exemplo, a Rússia vem nos últimos anos se aproximando de outros países que não esses países que ela entende como sendo os ocidentais, liderados pelos Estados Unidos. Por exemplo, a Rússia vem se aproximando da China. Não à toa, há poucas semanas atrás, alguns dias antes da invasão russa na Ucrânia, teve uma reunião entre o presidente da China e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estabelecendo, pelo menos num tom mais amigável, não muito formal, mas num tom mais amigável, estabelecendo uma parceria entre China e Rússia, que, segundo eles, teriam uma amizade muito grande, uma amizade de longa data. Também a Rússia vem tentando diminuir a sua dependência em relação a dólares, moeda norte-americana, nos últimos anos, o que fez com que a reserva monetária da Rússia em dólares caísse de cerca de 80% para cerca de 15%. Ou seja, em outras palavras, a reserva russa em dólares, que era 80% aproximadamente de toda a reserva monetária da Rússia, hoje está em 15% aproximadamente, o que indica então um afastamento da Rússia em relação, por exemplo, ao poderio americano e à moeda americana. Tudo isso aparentemente motivou o Putin, o presidente da Rússia, a enfrentar esse Ocidente que ele entende como sendo o seu inimigo, a partir da questão da Ucrânia, quando a discussão sobre a entrada da Ucrânia na OTAN ficou um pouco mais animada, ficou um pouco mais plausível. É verdade que essa discussão já acabou. A OTAN parou de discutir a possibilidade da Ucrânia entrar na sua organização. Mas esse foi um dos motivos alegados pelo Putin para tomar a decisão mais belicosa, de guerra, de invasão, né, do território ucraniano, como a gente viu nos últimos dias. Isso traz uma série de resultados para nós. Por um lado,
A Rússia mexe no tabuleiro internacional. Nós não sabemos ainda exatamente qual vai ser a resposta dos Estados Unidos, da União Europeia e mesmo da China. A posição da China é muito importante para a gente entender quão forte será o Putin ou quão fraco será o Putin nos próximos passos que ele vai dar nesse possível enfrentamento ao Ocidente. Então nós ainda não sabemos, mas nos últimos dias já temos algumas indicações dessa resposta ocidental. Muitas sanções econômicas, ajuda com armamentos vindo da Alemanha, inclusive uma promessa de rearmamento da Alemanha, coisa que historicamente é bastante delicada, e muitos países se alinhando a essa resposta, principalmente baseada em sanções econômicas e a tentativa de estabelecer um limite para essa expansão russa, expansão do Putin, que nos últimos dias nós estamos vendo. Além disso, possivelmente teremos um desequilíbrio econômico internacional. A Rússia é uma grande fornecedora de gás, e inclusive o gás da Rússia, que é vendido na Europa, passa pela Ucrânia. O que faz da Ucrânia um ponto ainda mais estratégico para a geopolítica e para a economia russa e, consequentemente, para a economia europeia. A Europa depende fortemente do gás que vem da Rússia como fonte de energia, inclusive para aquecer o continente europeu, a população europeia, nos invernos que por lá são bastante rigorosos. Além disso, outros produtos muito importantes, além do petróleo e do gás da Rússia. Por exemplo, o trigo produzido nessa região, tanto na Rússia e principalmente na Ucrânia, tendem a ficar menos disponíveis para o resto do mundo, alterando o preço desses produtos, que são produtos muito importantes: gás, petróleo e trigo. Isso possivelmente fará com que algumas cadeias produtivas e de distribuição globais sejam afetadas pela invasão russa na Ucrânia e, portanto, esses produtos tendem a ter os seus preços elevados, aumentados, gerando uma inflação que deve afetar muitos países no mundo, inclusive o Brasil. O Brasil depende bastante, ou tem bastante comércio, tanto com Rússia quanto com Ucrânia, e depende bastante tanto do gás e também do trigo, que o mundo depende, não só o Brasil, mas que o mundo cota esses preços a partir da oferta feita pela Rússia e pela Ucrânia. Então, a tendência é que nós tenhamos aí três grandes consequências. No plano mais global, uma reestruturação das alianças internacionais, que pelos últimos dias o Ocidente vai conseguir, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, vão conseguir de fato reorganizar as suas alianças e as suas conversas para condenar a atitude da Rússia. Estamos esperando para ver o posicionamento da China, que é muito importante para a Rússia, até porque a Rússia depende de tecnologia que vem do Ocidente. Se a sanção econômica feita pelo Ocidente à Rússia envolver a tecnologia, que possivelmente envolva, ou que já está sendo discutido isso, a Rússia precisaria da China para suprir a necessidade russa de acesso a essa tecnologia. Então a posição da China é muito importante. Se por um lado a China vinha se aproximando da Rússia, por outro lado, nos últimos dias a China não confirmou esse apoio e condenou, mesmo que de maneira suave, sutil, a China condenou as movimentações militares da Rússia. Então haverá certamente uma reorganização internacional. Essa reorganização depende do Ocidente, da aliança entre Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e França, mas também depende da posição da China. Isso nós estamos esperando para ver o que vai acontecer com isso, mas isso mexe, ou já mexeu, já está mexendo na economia internacional por conta dos produtos da Rússia, por conta principalmente do gás, do petróleo e do trigo, que a Ucrânia não só é uma produtora importante de trigo, como é uma passagem importante do gás da Rússia em direção à Europa. E por fim, teremos uma quebra das cadeias produtivas, lembrando um detalhe que não é nada desprezível. Esse detalhe é bastante importante. Nos últimos anos nós já tivemos um impacto negativo muito grande nas cadeias globais de produção e distribuição por conta da Covid, por conta da pandemia. Logo quando nós estamos começando a respirar, começando a sair da pandemia, vem a Rússia, quer dizer, vem o conflito da Rússia com a Ucrânia e mais uma vez causa um choque nessas cadeias globais de produção e de distribuição, de oferta desses produtos. Então isso vai certamente fazer com que a gente tenha uma mudança na economia internacional, que dentro do Brasil e dentro de alguns países tende a se refletir pelo aumento de preços de alguns produtos e, portanto, por um aumento da inflação que a gente deve vivenciar nos próximos momentos, não só no Brasil, mas em vários outros países. Acompanhe a ESEG no nosso site
e nas redes sociais. Por lá, atualizaremos informações sobre esse conflito, sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, trazendo algumas novidades desse tema, sobre esse tema, e outras novidades que porventura apareçam nos próximos dias.